Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, da minha gola e da vontade divina minha alma. Me abençoa, mamãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat, suprema majestade. Eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Meu Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do dia 16 do 8. É o trecho da live, volume 12, trecho 93. Efeitos de um sufrágio. Participação nas penas que a divindade deu à humanidade de Jesus. Primeira alma estigmatizada no querer divino. Enquanto me encontrava em meu habitual estado, me encontrei fora de mim mesma e via meu confessor defunto. Um pensamento me passou pela mente. Pergunta se aquilo que não disse ao confessor está obrigada a dizê-lo, e por quanto a escrevê-lo ou não. Eu perguntei-lhe o que era, e ele disse-me alguma coisa que ela deixou de confessar para ele, né? De dizer para ele. E se ela estava obrigada agora a dizer a ele ou a escrever, né? Portanto, a escrever ou não. Algo que aconteceu, alguma coisa que Jesus falou para ela que ela deixou de escrever, né? Aí ele disse-me: certamente estás obrigada. Depois acrescentou: tu, uma vez, me fizeste um belo sufrágio. Se soubesses o bem que me fizeste, o refrigério que senti, os anos que descontei, e eu não me lembro, diz-me qual foi, e eu repito-te. E ele: entrastes no querer divino, e tomaste o seu poder, a imensidão do seu amor, o valor imenso das penas do Filho de Deus e de todas as qualidades divinas. Logo vieste, e tudo derramaste sobre mim. E conforme derramaste isso, eu recebia o banho do amor que contém o poder divino. O banho da beleza, o banho do sangue de Jesus e de todas as qualidades divinas. Quem te pode dizer o bem que me fizeste? Todos eram banhos que continham um poder e uma imensidão divina. Repita-o, repita-o. Uau! Então é muito lindo essa parte aqui, né? O que o confessor ali revela para ela, né? Diz para ela do bem que foi, né? Do bem que ela fez ali quando ela rezou por ele, nas orações que ela fez por ele, na divina vontade, né? O poder que tem, né? Uma oração na divina vontade. Aí, né? Jesus permitiu a esse padre, né? Que era o confessor dela, a revelar isso para ela, né? E para nós também, para que ela escrevesse isso, né? Revelou para que ela escrevesse, né? Dos frutos, né? Que contém, né? De um ato na divina vontade é muito grande. Meu Deus, assim, então o que ela está dizendo aqui? Que ela tomou o poder divino. Então, uma coisa que parece não ser nada demais, não só uma oração, mas os atos que a gente faz no nosso dia a dia parece que não são nada, né? Que a gente fica vendo assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Né? Porque parece que a gente não faz nada.
Não tô fazendo nada, parece que a gente tá sempre devendo, né? Parece que é uma coisa que tá devendo, né? Que faz, mas ao mesmo tempo parece que não faz. Porque são atos tão pequenos e aos olhos humanos tão insignificantes, né? Porque o homem, né, para ser um ato grande, um ato assim bom, maravilhoso, tem que chamar atenção, tem que ser grandioso, né? Tem que ser algo grande, algo assim extraordinário para valer, para ter algum valor, né? Para chamar atenção, né? E não é, e Deus não é assim, né? A gente já sabe que quanto Deus é simplíssimo e gosta das coisas simples. Simples e verdadeiras, né? Na verdade, na simplicidade, na verdade, na humildade. Não importa que ato, né? O ato em si, a obra que você está fazendo, né? Porque ele não vai olhar a obra que a gente faz em si, né? Mas a intenção, ele vai olhar o coração, ele vai olhar dentro de nós. Com que intenção estamos fazendo aquele ato, não importa que ato seja, né? Então parece que não é nada que a gente faz que a gente fica assim, né? Que passa até às vezes despercebido, né? A gente deixa de passar despercebido, né? Porque a gente não consegue ver o valor daquele ato. É incrível, a gente não enxerga, parece que não é nada. Mas aí aqui o confessor, que era o confessor dela, que morreu, né? E ele veio do purgatório para falar isso para ela, né? Deus permitiu que ele, né, viesse até ela para revelar isso para ela, o valor que contém os atos, né? Não só a oração, está dando exemplo da oração, mas aqui nos fala o valor que tem os atos na divina vontade, os frutos que são imensos, imensos que as almas recebem, né? As almas, os bem-aventurados, as almas do purgatório, que aqui no caso dele, o sufrágio que foi, né? Aqui o refrigério que senti. E olha só que incrível, e os anos que foi descontado. Imagina só, os anos que foi descontado, que ele ia passar no purgatório, foi descontado, anos que ele ia. Então, meu Deus do céu, é muito incrível, né? Ele foi banhado. Ele foi banhado, né, pela imensidão, pelo amor de Deus, né, pelas penas do Filho de Deus, né, pelo sangue de Cristo. Meu Deus, é muito grande isso, né? E Deus fez questão, né, que isso fosse escrito para a gente tomar consciência, né? Ter consciência dos atos que se faz, por mais pequeno que seja, mas Ele quer que a gente tenha consciência que cada ato é valioso e que na divina vontade é valiosíssimo e que os frutos que contém daquele ato são imensos, grandiosíssimos, porque é um ato divino. Então é imenso, é belo e é universal. É grandioso, meu Deus do céu. É muito incrível, né? Muito incrível. Aí, enquanto dizia, encontrei-me em mim mesma. Agora, para obedecer e com suma confusão e repugnância, digo que eu tinha deixado de dizer e escrever. Então, agora ela vai escrever, porque, né, ela tinha perguntado, né, se ela estava, né, ela tinha que escrever aquilo que ela tinha que deixar, né, se faltou algo ali, né, que ela tinha que falar ali e não falou, não escreveu. Então, ela tinha que escrever, né, ela não poderia omitir nada, nada do que se passava entre ela e Jesus. Ela tinha que escrever tudo. Mas aí ela deixou de escrever, né? E aí o confessor veio confirmar isso para ela, que ela tinha que escrever, né? Por mais repugnância, mas aí não tem que pensar em si, né? É repugnante, é meio confuso para ela, mas aí, né? Isso nos ensina o esquecimento de si, né? Aí que fala, toda confusão, né? Seja para mim, que a confusão seja para mim, né? E toda a glória seja para Deus, né? Então a gente tem que esquecer, né? Da repugnância, da confusão, né? De alguma humilhação que a gente possa passar, né? Mas a gente tem que fazer todas as coisas por amor a Deus, é Ele, né? Imagine só, ela deixou de escrever isso, né? E olha só a importância que é o que ela vai, né? O que ela deixou de escrever, né? Por pensar em si, né? Realmente, ela ficou repugnante, porque é confuso, né? É muito, né? Ela ficou com receio do que iam falar, do que iam pensar, né? Quem fosse ler. Então a gente não pode, né? Pensar em nós mesmos por nada nesse mundo, né? Porque olha só o bem que ia deixar, né? Ali, se ela não escrevesse isso aqui, os bens e os frutos, né? Do que Jesus revelou para ela, do que Jesus falou para ela sobre a divina vontade, né? Então a gente não pode omitir nada,
Nada, nada, nada por causa de confusões, por causa de humilhações, né? A gente pode pensar em nós nem por um instante, né? Porque senão, olha o bem que a gente deixa de fazer, né? Recordo que um dia, meu doce Jesus falando-me de seu santíssimo querer e das penas que a divindade fazia sofrer, a sua santíssima humanidade em sua vontade me disse: minha filha, como te escolhi pela primeira, para fazer vida em meu querer, quero que também tome parte nas penas que recebi a minha humanidade, de minha divindade em minha vontade. Cada vez que entrar em meu querer, encontrará as penas que me deu a divindade, não as que me deram as criaturas, ainda que também queridas pela vontade eterna. Mas como me deram as criaturas, era em modo finito. Né? Então tem as penas, né, dadas fora, né, ali pelas criaturas, e existem as penas direto de Deus, né, da divindade, né? Os sofrimentos que passamos, né, no nosso interior, né, na nossa alma. E tem também as penas, pelo que eu entendi, que é aquelas penas fisicamente, né, que a gente sofre fora, né, ali que vem de direção das criaturas, que também são permissão de Deus, são vontade de Deus também, né? Se a gente for parar para pensar, também vem de Deus, mas de forma indireta, né? Vamos pensar assim, ele se serve, né, dos seus instrumentos, que são as criaturas, que são os nossos parentes, nossos filhos, né? Se serve dos nossos colegas de trabalho, né? Ali para cumprir ali o que ele quer naquela situação, né? Então aí ele se serve das criaturas, né? Para cumprir sua vontade. E aí Jesus está falando dessas penas, tanto que vem em direção das criaturas, mas aí ele está revelando aqui as penas que a sua humanidade sofreu vindo, né? De Deus, diretamente da vontade de Deus, da divindade, né? As penas que, aqui ó, parte das penas que recebia minha humanidade, de minha divindade e minha vontade. Da minha divindade, né? Cada vez que entrar em meu querer, encontrar as penas que me deu a divindade, não as que me deram as criaturas. Mas como me deram as criaturas, eram em modo finito. Por isso te quero em meu querer, onde encontrarás penas em modo infinito e inumeráveis. Terás cravos sem número, múltiplas coroas de espinhos, mortes repetidas, penas sem fim, todas similares às minhas. É como a Aline falou, né? A gente vai entender essas penas na divindade, né? Que a divindade enviou, né, para a humanidade de Jesus, essas penas divinas. Quando a gente lê a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Lá, meu Deus, está muito bem explicado, né? Esse sofrimento da vida íntima, né? O interior de Jesus, a sua divindade. O que ele passou, né? Na divina vontade ali, a sua humanidade, né? Sofreu ali na divindade. Então é muito grande isso, né? Porque aí eu fico pensando assim, o que é essas penas, né? Fiquei pensando, mas quando a gente olha lá para a vida íntima, a gente vê aquelas penas divinas, né? Porque ele tá falando assim, eu fiquei pensando aqui, porque ele fala aqui, ó. Deixa eu ver. Por isso te quero em meu querer. Não, vou voltar mais um pouquinho. Cada vez que entrar em meu querer, encontrar as penas que me deu a divindade. Não as que me deram, as criaturas. Então, aqui a divindade deu, né? É diretamente de Deus. As penas, os sofrimentos. Porque a gente vê lá na vida íntima, né? De quanto Jesus sofria. Ele olhava, né? As ingratidões, as ofensas, né? Que os homens faziam em direção ao Pai. As dores e tudo mais, né? Os pecados. E ele via, né? A divindade mostrava para ele, né? E as penas que ele sofria por ver o Pai sendo ofendido, não sendo compreendido, não sendo amado, né? Os pecados que estão sendo cometidos, ele sofria muito na sua divindade ali, né? O que a humanidade dele sofria, né? O interior, né? A vida íntima dele, a sua alma sofria ali dores atrozes, né? Tanto que ele fala que a paixão dele não foi só a paixão em si lá, né? Como a gente conhece, mas ele sofreu a paixão dele por toda a vida, desde que ele foi concebido no ventre de Nossa Senhora.
né? Desde o momento que ele, né, desceu no ventre de Nossa Senhora, começou as penas dele, né? A paixão dele já começou ali, né? Que ele fala na vida íntima que ele morreu e ressuscitou várias vezes por toda a sua vida. Ele morria pelas penas, né? Pelo que ele sofria, pelos pecados, pelas ingratidões, a, a situação das almas que ele via cada uma alma. Cada alma estava enxertada, ele via a cada um de nós, e isso dava penas terríveis, terríveis, terríveis a ele. Que ele disse que era uma morte para ele. Então ele morria e ele ressuscitava, ele morria e ressuscitava. E quem ressuscitava ele são as almas que correspondiam a Deus, que amavam a ele, que iam ser grata a ele, que ia corresponder à sua vontade. Então ele via aquelas almas que corresponderiam, e essa alma era como se fosse assim um repouso para ele, né? Aquelas almas que da complacência dele, né? Que repousava, que fazia ele descansar, né? Então ele se ressuscitava no momento que ele via essas almas que correspondiam. Então ele fala tudo isso na vida íntima, por isso que é muito bom a gente ler, né, os outros livros, que a gente vai compreender bem. Então foi dores muito grandes, né, que a divindade deu à sua humanidade. São as dores, né, divinas de ver a ingratidão humana. São dores divinas e são dores infinitas, né, infinitas, penas infinitas, inumeráveis, porque ele via todas as almas, né, de modo universal ali, todas as almas estavam ali nele, estavam presentes diante dele, todas as almas. Então, eram dores grandes. Aí ele fala assim que as criaturas também davam penas a ele, que eram queridas pela vontade, né, divina, né, mas assim, era de modo infinito, era aquele momento, né, teve aquele momento da paixão, né, que ele passou, né, foi flagelado, foi coroado, carregou a cruz. Por isso que ele fala de modo finito, foi no tempo. Foi naquele tempo que aconteceu, né? As criaturas fizeram em direção a ele, escarneceram dele, falou, né, coisas, ele ouviu coisas horríveis, né? Ele passou por humilhações, ele foi cuspido, né, espancado, falaram coisas horríveis, ele ouviu coisas terríveis, sofreu coisas terríveis ali que as criaturas fizeram em direção a ele, mas que foi permissão de Deus, né? Foi permissão da vontade de Deus, né? Ali do Pai, mas que era finito, que eram as criaturas que estavam fazendo, que vinha diretamente das criaturas, né? Pela permissão divina. Então, aqui a divindade fez ele passar é muito, né? Ele está falando que é muito maior que a humanidade ele sofreu, né? Que a divindade, né, fez ele passar ali na sua humanidade. Que é justamente o lado dele, vamos dizer assim, pelo que eu entendi, né? O lado divino ali, né? Ele era 100% homem e 100% Deus. Então, ele sofria na sua divindade ali. As dores, né? Pelas ingratidões. Né? Ele via todos os pecados ali, né? De todos. Todos estavam diante dele. Imagine, né? Já lá naquele tempo ele via a mim, ele via cada um de nós, né? Tudo que a gente iria fazer, né? Os pecados que a gente ia cometer, as ofensas. Então imagine a dor, né? Uma dor infinita que ele passou. A sua divindade, de ver que o amor dele não era correspondido, né? Apesar de tudo que ele ia fazer, de tudo, né? Ele ia morrer, tudo que ele ia sofrer, a paixão, tudo que ele ia fazer, fez toda a vida dele, seria inútil para muitas almas. Então ele sofria demais por isso. Então foi penas inumeráveis, inenarráveis, né? Que a divindade fez ele passar na sua humanidade, né? Justamente por causa disso, né? Que ele via que muitas almas não iriam corresponder o amor dele, de tudo que ele fez ia servir de nada para muitas almas, né? Então ele sofria bastante por causa disso. Ele continua aqui, deixa eu ver. Mortes repetidas, ó, tá vendo o que ele fala aqui? Ó, em modo infinito, ó. Por isso te quero em meu querer, onde encontrarás penas em modo infinito e inumeráveis, tá vendo? Terás cravos sem número, múltiplas coroas de espinhos, mortes repetidas, penas sem fim, todas similares às minhas, em modo divinos e imensas, que se estenderão em modo infinito a todos, passados, presentes e futuros. Uau, é universal, né? Abraça a todos. Serás a primeira que não
numeradas vezes como as que participam nas chagas da minha humanidade, mas tantas vezes por quanto me fez sofrer a minha divindade. E a gente passa por isso, né? Eu pensei assim de ontem, né? Era para me ter feito essa meditação ontem, mas nossa, ontem eu não estava me sentindo bem. Estava me sentindo muito um cansaço mental, um cansaço físico, uma dor que eu nem sei explicar. Eu não estava me sentindo bem, eu não conseguia raciocinar, não conseguia pensar, né? E Jesus ontem, nossa, ele me pegou assim para participar da dor dele, né? E essa parte aqui só me lembra do que senti ontem, acho que justamente para me compreender o que ele está falando nesse trecho, né? Compreender ainda mais o que a gente falou na live. E eu senti muito isso, né? Isso que ele fala dessa participação. Quando a gente entra no querer divino, né? Participa de suas penas, de suas dores, né? Do que a divindade, né? Ali passou na sua humanidade, né? E a gente participa disso também. A nossa humanidade passa da dor divina, né? E isso da divina vontade é isso, né? É, é tudo, né? Todas as coisas e tudo que a gente faz é para Deus, em direção a Deus, né? E as coisas que a gente vê, o que acontece no mundo, né? As ofensas, os pecados, quando a gente olha as coisas que acontecem ao nosso redor, a gente olha de um modo divino, né? Imediatamente a gente se lança em direção a Deus. E quando a gente olha, a gente sente uma dor terrível de ver que Deus não está sendo amado, que Deus está sendo ofendido. É a mesma dor que Jesus passou na sua vida e que ele fala na vida íntima. É incrível que a gente vê repetir isso, né, na nossa humanidade, que Jesus toma, né, a nossa humanidade e continua, né, a sua divindade sofrendo, de vendo a ingratidão, a incorrespondência. Mas de tanto que ele fez e as almas não correspondem, não amam, não quer saber dele. E a gente passa por sofrimento assim também. E ontem ele me fez sentir muito isso. Nossa, ontem ele me passou assim, durante o dia, me mostrando alguns vídeos, né? Eu vi alguns vídeos que me deu, nossa, uma tristeza tão grande, uma fraqueza. Eu senti fisicamente fraca, né? Uma dor terrível no peito, um cansaço e a mente cansada, o corpo cansado, uma dor terrível, uma tristeza terrível de ver que Deus não é amado, né? De ver a situação que as almas se encontram. E eu só conseguia pensar na dor de Deus, eu só conseguia pensar em Deus diante de todas aquelas coisas que ele estava me mostrando. A falta de amor, né? E ele me mostrou um vídeo de uma mãe que matou o filho e depois fez postagem assim, como se nada, né, tivesse feito, assim, matou o filho pequeno, uma criança. E toda essa maldade que está acontecendo, sabe? Da situação que encontra as almas. E no mundo, assim, essas brigas, essas guerras, essas confusões de as pessoas ficar um contra o outro, chegando o outro, esse negócio de política agora, e um querendo derrubar o outro e desejando a morte do outro, que o outro seja morto, que o outro seja a maldade dentro dos homens, sabe? E desejando mal pro outro. E tantos vídeos que eu vi ontem, assim, que Jesus me mostrava, eu disse, meu Deus do céu, eu me sufocava, sabe? De dor, de dor que eu não aguentava, só fazia chorar. E era uma dor terrível ontem que eu senti. E eu só me vinha na mente aquela palavra, né? Jesus me trazendo só naquela mente. Aquela palavra é a minha dor. Participa da minha dor. Participa da minha dor. Participa comigo da minha dor. Nossa, eu senti que ele estava sofrendo demais ontem, sabe? Dentro de mim. De tudo aquilo que fisicamente eu me senti muito fraca, que eu não conseguia nem ficar em pé, né? E eu tive que até me trancar no banheiro, fui tomar até um banho porque eu não estava me sentindo bem. Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? E eu ficava conversando com ele, né? Pedindo perdão a ele, rezando por essas almas. Que essas almas se arrependam, né? Que essas pessoas se arrependam. Tem uma contrição perfeita, que pare de ofender a ele. Disse que ele não merecia, né? Todas essas ofensas, todas essas ingratidões. E meu Deus, era uma dor terrível. Terrível porque eu vi o quanto ele estava sendo ofendido, o quanto estavam magoando ele, ferindo ele, né? Pelos pecados, pelas ofensas, pela falta de reconhecimento, né? De amor para com ele. E, nossa, eu passei aqui a tarde todo dia ontem, deitada. Eu tava sem força, sem energia.
Eu só fazia chorar, eu até choro escondido, porque senão meu esposo não ia compreender, e ele ia, né? E aí eu fui me deitar, passei a tarde todinha, um sono assim, que eu não sabia, um sono, uma fraqueza, que eu passei a tarde inteira dormindo, a dor de cabeça. E só vim acordar já tardezinha, já quase de noite, né? Mas eu passei o dia muito ruim. E quando eu fui dormir, no sonho, ele também me trouxe coisas, sabe? Os pecados, né? E mostrava situações de pecados de impureza no sonho, né? Crianças sendo abusadas e problemas de família, tudo isso dentro do sonho, né? E mais coisas ele me trouxe no sonho que, ai meu Deus do céu, parecia tão real, sabe? Tão real de abuso de sexualidade e impurezas e pecados, inúmeros tipos de pecados que eu nem sei explicar. Que ele me mostrava, parecia um filme, cenas, sabe? Era olhar para um lado, via uma cena, olhar para frente, ele via outra cena, olhar para o outro lado, via outra cena. Virava assim, atrás de mim, quando eu olhava, era uma outra cena. Cada uma, sabe? Ele me mostrando as ofensas, as coisas que as almas estavam fazendo no sonho. E no meu sonho também, ele falava, participa da minha dor, participa da minha dor. No sonho que eu acordei, sabe? Mais dolorida ainda, mais dolorida ainda. Né? Acordei com a dor tão grande no peito, eu disse, meu Deus do céu. Então, sabe, é isso que tá falando aqui no trecho. É uma dor, né? Nossa, era uma tristeza tão grande que eu tava sentindo ontem. E foi de uma hora para outra, né? De uma hora para outra, uma tristeza profunda que parecia uma depressão. Então ele faz a gente participar disso, né? Aquilo que ele tá falando, né? São inúmeras penas, são cravos infinitos, sem fim, sem número, né? Coroas de espinho, múltiplas coroas de espinho, é isso mesmo. Ele faz a gente participar de tudo isso, né? A mesma coisa que Luísa passou, a gente passa também, né? E aí foi justamente isso que ela deixou de escrever, né? De tão importante essa luz nesse conhecimento que deveria ter escrito, e ela sentiu receio de escrever, do que as pessoas iam pensar, né? Como se ela se achasse alguma coisa, então ela ficou preocupada, né? E olha a importância disso, né? Não deixar de, não omitir nada, não deixar de falar nada, né? Aquilo que Deus quer, né? Que a gente fale, né? Porque, né? Por preocupação, né? Próprias. E aí abraça tudo, né? Abraça todos aí, ó, que estenderão em modo infinito, passado, presente e futuro. E a essa dor, né, e tudo que a gente passa, né, no sofrimento junto com Jesus ali, né, Jesus faz a gente participar de sua dor, comunica a sua dor. Isso, né, traz um bem universal para todas as almas. E essas mesmas almas que estão ofendendo a Deus vão receber o bem, né, desse ato, né, desse ato, né, dessa cruz, né, dessa dor que a gente passa, né, divina. Serás a primeira que, não numeradas vezes, como as que participam nas chagas da minha humanidade, mas tantas vezes por quanto me fez sofrer a minha divindade. Justamente comigo serás o cordeirinho sacrificado pelas mãos de meu Pai, para ressurgir e ser sacrificada de novo. Ficarás crucificada comigo pelas mãos eternas, para receber em ti a marca das penas eternas. Imensas e infinitas, apresentaremos-nos juntos ante o trono do Eterno, e em nossa fronte escrito com caracteres indeléveis: queremos morte para dar vida a nossos irmãos. Queremos penas para livrá-los das penas eternas. Nossa, é isso que eu rezava, que eu pedia na hora, né, quando eu tava no banheiro. Que eu tive que me trancar pro meu esposo uma vez. E era isso mesmo que eu pedia, meu Deus, não me importa de sofrer, de passar por dor. Né, contanto que os meus irmãos não acordem, né? E eu sei que isso não era um pedido meu, né? Era a oração e o pedido do próprio Cristo, né? Do próprio Deus em mim, que é o que Deus quer, né? A vida para esses irmãos, né? Que livrar esses irmãos da morte eterna. E é tudo que era que eu mais pedia ontem, né? Meu Deus, o que será dessas almas? Ajuda elas, ajuda eles.
deve essa luz, né? Para que elas não sofram na morte eterna, né? Nas penas eternas. Né? Se elas continuarem do jeito que estão, elas vão se perder eternamente. Isso isso não era uma oração minha, né? Era a súplica do próprio Deus, a dor dele de ver a situação das almas, né? E eu, Jesus, sinto-me muito indigna. Creio que é um grande erro seu me escolher, pobrezinho. Por isso, olhe bem para o que faz. E Jesus, interrompendo meu discurso, acrescentou: Por que você teme? Sim, fixei-me por mais de 32 anos de cama em que te tive. Expus-te a muitas provas e ainda à morte. Calculei tudo e, além disso, se me engano, seria um erro de teu Jesus, que jamais poderia te fazer mal, senão um bem imenso, mas saiba que teria a honra, a glória da primeira alma estigmatizada em meu querer. Bom, esse trecho é muito incrível, né? E aí o valor, né, do ato divino, e que a gente, né, esse trecho aqui é para trazer atenção, né, para a gente ficar atenta e tomar consciência, né, em cada ato, né, prestar atenção, muita atenção e em cada a gente ter consciência do valor infinito que é, né, na divina vontade, para que a gente não deixe passar despercebido, né, os atos daquilo que Deus quer. Né? Amém, Fiat.